Você vai ouvir agora uma mensagem que eu preparei do meu coração a respeito do chamado e do propósito. Mas eu gostaria de pedir algo muito especial para você e é realmente uma oferta que nós temos hoje na mídia social. Um dos canais que Deus tem me convidado a trabalhar é através das mídias sociais e para mim é um desafio, sim, gravar esses vídeos e postar esse vídeo para você. Mas você que me assiste, é muito importante, independente da quantidade, mas é muito importante que você que me assiste, essa minha audiência, que admira o nosso trabalho, oferte em nossa vida um like, um compartilhamento e um comentário. Se você fizer essas 3 coisas para nós aqui, vai ser muito bom, vai nos ajudar demais. O que nós precisamos entender é que nas mídias sociais, uma das coisas que eles mais procuram entender se o vídeo é relevante ou não, é através das interações que vocês fazem comigo aqui. Então, eu estou aqui em Kuala Lumpur, estou servindo a Deus e estou separando um tempo aqui para poder trazer uma palavra ao seu coração. Então, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém e, se possível, comente, que você vai me ajudar demais e que Deus abençoe. Hoje eu gostaria de falar com vocês o seguinte: não normalize Deus. Gente, é muito comum nós vermos hoje pessoas que querem normalizar a Deus. E Deus, ele não é normal. Deus, ele não é compreensível. A gente não consegue entender realmente Deus. Então, tudo que Deus faz é anormal. Eu gosto muito de usar um exemplo que, quando os discípulos estavam no barco, eles viram Jesus andar sobre as águas. O Jesus andar sobre as águas, para Jesus é normal, mas para os discípulos era algo anormal, era algo extremamente impossível. Mas aquilo que é impossível para os discípulos, ou para todos nós, não é impossível para Deus. Deus, ele não foi feito para ser normalizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai olhar a questão do chamado, muitas pessoas acham que o chamado de Deus precisa ser normal e não é normal. Vamos entender isso, o que a Bíblia nos diz a respeito disso em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8. É um contexto, é uma passagem muito famosa e provavelmente você já escutou essa mensagem algumas vezes, ou alguém já chegou perto de você, entregou alguma palavra e usou as palavras desse livro, né? Ou principalmente as palavras desses versículos. É muito famoso, é muito falado esse versículo, principalmente no contexto profético. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês e mostrar para vocês o porquê Deus, ele não é normal e nós não podemos normalizar a Deus. A palavra nos diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 8. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui tem para mim todo o núcleo duro do chamado. Porque todos que são chamados, eles vão se identificar muito bem aqui com Jeremias. Como eu disse, não dá para normalizar a Deus. E você querer normalizar o chamado de Deus, ainda é um pouquinho mais complicado. Porque o primeiro passo aqui é que Deus, quando ele chega para Jeremias e chama Jeremias, Deus já havia separado Jeremias antes mesmo dele ser formado. O que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas caem no engano de que quando Deus ele chama alguém, a vida de Deus, ou na verdade a vida daquela pessoa com Deus está começando naquele momento. Não é assim. Porque quando Deus ele chama alguém, tudo o que ele passou, tudo o que ele foi, tudo o que ele tem, tudo o que ele é por causa do chamado dele. Se Deus ele permitiu certas coisas acontecerem na vida daquelas pessoas, ou se algumas coisas aconteceram, até mesmo sem a permissão de Deus, mas aconteceram, tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso vai contribuir e contribui de uma forma muito significativa a respeito do chamado. Quando a gente vê Jeremias, a gente entende o seguinte: peraí, Jeremias,
Você é novo, mas mesmo assim Deus te chamou? Mesmo assim Deus quis que você fizesse algo que talvez seria impossível aos seus olhos? Se você fazer essa pergunta para o texto, você vai entender que sim. Deus chamou Jeremias e mesmo assim Deus queria que Jeremias fizesse algo que aos olhos de Jeremias fosse impossível. E essa é uma questão muito importante a respeito do chamado. Porque muitas pessoas, essas pessoas, elas acham que Deus ele vai chamar alguém e vai dar a essa pessoa uma responsabilidade, um trabalho para fazer aquilo que é normal. E geralmente não é assim. Em grandes casos não são assim. Sabe, Deus ele não trabalha dentro da normalidade. E quando Deus ele chama alguém, geralmente Deus vai pedir algo que nos olhos daquela pessoa é algo fora da normalidade. Então tem pessoas hoje que querem normalizar a Deus e também normalizar o chamado de Deus. Ou na verdade existem pessoas que querem fazer com que o chamado de Deus encaixe perfeitamente no contexto de vida a qual ela está, para que não faça com que ela saia da zona de conforto dela ou se arrisque em coisas novas. Eu sei que das coisas assim em relação ao chamado, principalmente ao trabalho missionário, eu sei que existe hoje várias ideias e várias vertentes, mas por muitos anos, principalmente na década de 80, 60, essas décadas passadas, houve-se então uma visão da famosa e tão falada missão integral. E a missão integral, ela emprega algo que é um pouquinho, que é interessante, mas é muito fácil as pessoas tirar isso de contexto. Que é você ser missionário onde você está e fazer aquilo que Deus chamou para você fazer onde você está. Concordo. Só que existem pessoas que Deus ele vai demandar, na verdade existem pessoas que Deus ele vai entregar uma chamada, um chamado, algo muito específico para fazer algo aos olhos humanos de formas impossíveis. E essas pessoas, na grande maioria das pessoas que recebem de Deus esse chamado, eles são chamados para fazer algo que parece ser impossível. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a própria Bíblia nos diz isso. Olha Jeremias dizendo para Deus assim, Deus, peraí, eu não passo de uma criança. Gente, é tão interessante porque algumas pessoas elas querem normalizar a Deus e falar assim, Deus, peraí, né? Se o Senhor está me chamando, primeiro eu quero fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, que está ao meu alcance, que é mais fácil fazer. Só que quando Deus ele chama alguém, ele dá para a pessoa uma responsabilidade, um trabalho, ele quer que essa pessoa faça algo que aos olhos daquela pessoa é impossível. Por isso se chama chamado de Deus. E quanto mais impossível, mais você vai ter de Deus na sua vida e mais ele vai te ajudar e te capacitar a fazer aquilo. Só que hoje as pessoas elas querem normalizar as coisas. Só que no caso de Jeremias, ele fala para Deus e dá para Deus aqui as desculpas. Gente, é tão interessante porque a maioria dos profetas, eles tentaram de alguma forma se esquivar do chamado de Deus. Eu vejo a vida de Jeremias um exemplo também na vida de Moisés. Moisés também falou, Deus, peraí, eu sou gago. Eu não tenho condição de fazer isso que o Senhor está me mandando eu fazer. Só que, meus irmãos, você está dando uma desculpa para aquele que criou todas as coisas. Meu irmão, aqui nesse momento aqui, o que está acontecendo aqui é que esses homens estavam dando desculpa para o próprio Deus. E como você consegue dar desculpa para Deus para esquivar daquilo que Ele está pedindo para você fazer, sendo que por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas? Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo que nós temos. Ele é a razão de tudo existir. Ele tem o poder de fazer aquilo que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Então, nesse momento aqui, eu me identifico muito com a minha vida no passado, quando Deus me chamava para fazer e eu ficava dando desculpa para Deus. Eu falava assim, peraí, Deus, você está me chamando, mas eu não tenho condição disso, eu não falo inglês, eu não sei viajar, eu não sei ir para as nações. Muitas pessoas estão assim com Deus, Deus, você está me chamando, mas pai, olha só, eu não tenho uma boa fluência, eu não tenho um nível de amizades que vão me capacitar a chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Deus, espera aí, Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, eu não tenho a idade. Deus, são essas desculpas que nos impedem de viver
o extraordinário de Deus e você começa a viver a normalidade. Se você está vivendo a normalidade, você não tem direito ao extraordinário, você entende? Então o chamado de Deus, ele geralmente vem junto com algo que nós achamos impossível de acontecer. Então, essa é um dos pontos, assim, que talvez seja mais difícil para muitas pessoas, é entenderem que quando Deus chama, geralmente o chamado de Deus vem junto com algo impossível de acontecer aos nossos olhos. E é por essa razão, por ser realmente impossível aos nossos olhos, que o próprio Deus nos chama. Você entendeu? Nós não vamos deixar de fazer o nosso chamado porque é impossível. Não existe o contexto impossível para Deus. Nós deixamos de fazer o nosso chamado porque nós deixamos de obedecer a Deus. Em outras palavras, não é porque é impossível, é que Deus não tenha te chamado. Porque se fosse para ser possível para você, não precisava de Deus te chamar. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que Deus não age dentro da normalidade. E se você quiser normalizar a Deus, não há problema algum, tá bom? Mas você vai deixar de experimentar o extraordinário de Deus. Porque o extraordinário de Deus está para aquelas pessoas que entendem que o impossível para Deus não existe. Não existe o impossível para Deus. Não existe nada que seja impossível para ele. Olha que interessante, os discípulos no barco, vê o próprio Jesus andando sobre as águas. E naquele momento ali, aqueles homens foram tomados de pânico. Mas Jesus estava normal. Porque para ele é normal fazer o impossível. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. E para ele é algo normal. Jesus, ele diz no Getsemane, ele fala assim, se eu quisesse, eu poderia orar a Deus e Deus mandaria milhões de anjos para me ajudar, porque é normal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente precisa entender é que Deus, ele não age dentro da normalidade. Deus, ele não age dentro da normalidade quando ele vai te chamar. É para fazer algo que não é normal aos seus olhos que ele te chama. Você quer saber quando é de Deus ou não é? É quando Deus te chama para fazer algo que você fala assim, poxa Deus, é impossível. E Deus está falando, eu quero que você faça. Você pode ter convicção no seu coração que foi Deus que colocou isso dentro de você. Porque Deus, quando ele chama alguém, Deus quando ele dá para essa pessoa um chamado específico, meu irmão, Deus não vai te chamar para você poder voltar para o seu quarto, fechar a porta e dormir o seu sono tranquilo, ou você ter as suas 8 horas de trabalho. Tudo bem, precisamos trabalhar, mas eu quero te entender que Deus, ele não vai te chamar para você ter uma vida normal. Deus está te chamando para você fazer algo impossível. Era isso que Deus está falando com Jeremias aqui. Falei, Jeremias, não fala que você não passa de uma criança. Jeremias, não fala que você é novo, porque, Jeremias, eu estou com você, eu estou contigo. Meu irmão, quando Deus fala, eu estou contigo, eu irei por você, eu estou com você, meu irmão, isso quebra todos os medos do nosso coração. Deus, ele não age dentro da normalidade. O que Deus estava falando para Jeremias, assim, Jeremias, olha só, antes de você nascer, antes de você se entender de gente, de pessoa, de quem você realmente é, eu já estava te chamando, eu já estava te separando para você ser um profeta às nações. E hoje eu quero profetizar na sua vida, meu irmão. Eu estou dizendo que Deus está te chamando. Deus está te chamando para você ser um profeta às nações. E Deus tem capacitado você. E Deus separou você antes mesmo de você nascer. Senão você não estaria aqui assistindo esse programa. Você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Você poderia estar assistindo qualquer outro canal, mas Deus te colocou aqui. Porque Deus está falando com você. Antes de você nascer, você foi chamado por Ele. E Deus te separou antes de você nascer. Meu irmão, as coisas acontecem na nossa vida, não acontecem por acaso. Ai, meu Deus, eu vejo tantas pessoas perdendo tanta oportunidade de servir a Deus porque acreditam que estão vivendo uma vida normal e aquela vida normal faz parte do chamado. Não que seja uma coisa extremamente loucamente fora do contexto da normalidade servir a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que muita gente deixa de experimentar um mover sobrenatural de Deus. Muita gente deixa de seguir em direção àquilo que Deus está chamando, está colocando dentro do coração, porque está querendo encaixar Deus dentro da normalidade da vida e Deus não vai encaixar.
dentro daquilo que você acha que é normal, que é o certo a se fazer. Porque é assim. Geralmente, quanto mais desafiador geralmente, quanto mais vai exigir de você, mais de Deus você vai ter. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus não desampara as pessoas. Ainda mais as pessoas que Deus ainda chama para fazer algo especial. Então hoje eu gostaria de te dizer o seguinte: não espere o medo ir embora para você seguir com o propósito a qual Deus tem para sua vida. Não espere as coisas normalizar. Não espere a economia no mundo normalizar, porque não vai acontecer. Se você ficar esperando, sabe que dia que você vai experimentar o extraordinário de Deus para você? Nunca. Nunca. Não espere o mundo normalizar para você cumprir com o seu propósito. Não espere as coisas estar tudo bem, otimamente certas para você cumprir com o seu chamado. Siga o seu chamado agora. Siga o propósito que Deus tem na sua vida agora. Faça acontecer agora. Porque são nesses momentos que Deus faz acontecer na nossa vida. São nos momentos que você começa a ir em direção ao seu propósito, ao seu chamado, aquilo que Deus tem para você. Eu sei que tem pessoas que falam: poxa, pastor, ótimo, obrigado, mas vai chegar um momento, vai chegar um dia. Não vai chegar não, meu irmão, chegou. E o momento é sempre o agora, porque o chamado de Deus é sempre no presente e é sempre no agora. Então eu quero te dizer hoje, de forma muito singela e objetiva: você realmente entende que Deus chamou você? Você realmente entende que Deus tem um propósito na sua vida? E que todas as objeções, Deus ele quebra elas no momento que ele fala: eu irei com você, eu estou com você, eu te enviarei. Porque se ele está falando isso é porque ele vai sustentar a sua vida, meu irmão. E não tem nada que Deus não possa fazer por você, porque ele pode fazer todas as coisas. Ele pode tudo, ele é tudo, e é tudo por ele, tudo para ele. Então, nesse dia especial, entregue a sua vida uma vez mais aos braços de Deus. Pule na presença de Deus, pule na vontade do Senhor e se renda a Ele. Porque Ele está contigo. Ele está contigo. Que Deus abençoe